Você pode agradecer, agradeça por essa vida. Se você puder, mais uma vez, levante suas mãos aos céus. E permita com que a gratidão seja expressada. Quando a gratidão é expressada, automaticamente você acessa esse amor, inexplicável amor. Simplesmente agradeça, sem entender talvez, porque não se pode explicar a altura, largura ou profundidade. Simplesmente reconheça, agradeça a Ele, adore a Ele. Vamos, não se preocupe com mais nada. Simplesmente agradeça a Ele. Não existe mais motivos para você ser acusado, porque a cruz do Calvário apagou o seu passado. Veja, esse é um dos motivos. Agradeça a Ele. Oh, Yarabamamae. Escandaloso. Preste atenção no que você está cantando. Era eu, condenado era eu, condenado Ore em outras línguas por alguns instantes. Vamos, ore em outras línguas. Levante a sua voz orando no Espírito. Vamos. Deixa essa vida fluir. Se você ressuscitou com Ele, tem vida aí. Libera essa vida, vamos. Raço da calamamamae. Raço da lamanamamacote malamamae. Ora lamamae. Sudecara lamama, sudecalamano. Raço de calamamamae.
agradecemos. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Jesus. Somos gratos pela vida. Somos gratos pela vida. Somos gratos pela vida. Ramaço de calalaba mamae. Show de calaba babaço de calamama. Cada dia de humilhação, o Senhor trará a dupla honra. Não baseado no nosso eu, mas porque a nova aliança nos deu condição de fazermos obras maiores. Você fará obras maiores. Você crê nisso? Não permita com que a lágrima permaneça muito tempo nos seus olhos. Porque se ela ficar muito tempo nos seus olhos, ela vai embaçar a sua visão. Então entenda algo. Chorar faz parte, mas permanecer chorando não, porque isso pode atrapalhar a sua visão. E nada pode embaçar a sua visão. Os seus olhos têm que permanecer fito no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Quantos aqui creem que Jesus é o autor e consumador da sua fé? Então não há circunstâncias maior do que Ele. Não existe nada, não existe doença maior do que o poder que Ele tem. E se você crê nisso, aplauda o Senhor com o melhor que você tiver. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Tá tudo bem com você, gente? Fala pro seu irmão do lado assim: você tá bem, irmão? Não precisa tirar a máscara não, só fala um pouco mais alto. Fala: você tá bem mesmo? Diga: você tá bom? Espero que sim, né? As circunstâncias não é maior do que aquilo que Cristo fez por você. Não deixe o que está fora roubar o que está dentro. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Amado Espírito, nós te agradecemos por essa noite, pela verdade que o Senhor nos deste, pela verdade que o Senhor é em nós. E baseado nessa verdade, nós queremos caminhar nessa noite. Pedimos que o Senhor nos direcione
E através da sua palavra, o Senhor fale conosco. Fale conosco de uma forma sobrenatural, a ponto de mudar a nossa forma de pensar, a ponto de mudar os nossos sentimentos, a ponto de mudar as nossas decisões. Que a sua voz possa nos direcionar segundo o seu querer. E é ela que nós queremos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 16, verso 25. Vamos ler a partir do 24. Todos acharam? 24. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Amém? Eu queria falar um pouco acerca do reino de Deus. As últimas vezes que eu ministrei, eu falei um pouco acerca de uma mentalidade fundamentada também no reino. E eu comecei com esse texto, e através desse texto eu me lembrei de outros textos que talvez vocês conheçam também. Por exemplo, os últimos serão os primeiros. Esse texto diz que aquele que perder a sua vida, a achará. Isso baseado num raciocínio natural, num entendimento natural. Isso baseado numa lógica. Não faz sentido. Se nós formos pegar esses textos e analisarmos eles de uma forma natural, baseado na nossa cultura, baseado naquilo que nós recebemos como ensinamento, isso é incompreensível. Não tem como compreender. Como assim? O último é o último. Quem vai chegar primeiro, o último ou o primeiro? Quem vai chegar primeiro, o último ou o primeiro? É até estranho falar isso, né? Talvez eu esteja assassinando o português. Mas quem vai chegar primeiro? O último ou o primeiro, gente? Hã? Primeiro. Aquele que se preocupar em guardar a sua vida e evitar algumas coisas, talvez consiga guardar ela, do que aquele que não se preocupa em guardar ela. Esse é o entendimento natural, baseado no que nós temos de cultura, baseado no que nós temos de tradição e etc. E aí a palavra de Deus vem com uma realidade e um entendimento, uma cultura, um ensinamento totalmente fora do que nós naturalmente podemos entender. Porém, eu quero que você entenda que essas loucuras, essas coisas que parecem estar fora da casinha, representam a cultura do reino de Deus. Isso que para nós parece ser incompreensível, é o que faz parte dos ensinamentos e da cultura, da tradição, se assim posso dizer, do reino de Deus. Esses versículos e muitos outros que nós poderíamos falar aqui,
nos desafiam naturalmente. E também naturalmente não é possível viver. Porque tudo aquilo que você busca entender de uma forma natural, atrai para a sua vida aquilo que é natural. E você não pode viver o sobrenatural agindo e pensando de uma forma natural. Entendeu? Para ficar um pouco mais claro o que é sobrenatural, não é possível viver e manifestar isso e acessar isso se nós vivemos de uma forma natural. A proposta de Cristo, aquilo que Cristo fez já é incompreensível. Quando Cristo morre na cruz do Calvário por mim e por você, isso é inexplicável e provavelmente, talvez absolutamente aqui ninguém faria isso. Por quê? Como podemos morrer por alguém que de fato merece ser condenado? Qual é a sua reação quando você assiste alguns noticiários que dizem respeito a crimes, assassinato de pessoas que não fizeram nada? Como que você se sente? Quando você escuta assim, ó, tem um assassino foragido. A polícia está à procura dele. Como que você reage? Todos nós diríamos, tomara que pegue ele, não é isso? Porque ele errou, ele tem que prestar conta? Ok. De fato. Agora pega Jesus Cristo, que olhou para mim e para você, que teríamos sim coisas para ser condenados. E ao invés de dizer, tomara que ele pegue, ele diz, eu vou livrar ele. Isso é incompreensível. Não tem como nós entendermos isso de uma forma natural. Eu e você estávamos condenados já pelos erros que cometemos. Por estar diante de Deus, ou melhor, distante de Deus. Só que, ainda assim, ele olhou para você e disse, eu vou absolvê-lo diante do que ele fez de errado. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, bonitinho e bonitinha. Mas fala de verdade, gente, chama ele de bonito mesmo. Diga assim, ele te absolveu. Não tem mais condenação. Esther, você pode tocar teclado para mim, por favor? Eu acho que os meninos não vão conseguir não, vai ter que fazer um curso lá para eles. Escute, não tem mais condenação. Não tem. Eu e você merecíamos ser condenados. Só que Cristo olhou para nós e achou interessante, ou melhor, não é interessante. Essa é a realidade que ele tinha dentro dele, porque essa era a cultura. Oi, não precisou do curso, Deus abençoe, viu? Pode descer, filha, obrigado. É, só para subir. Glória a Deus, o importante é que dá certo, né, gente? Escute, eu já estava pensando já em fazer um intensivo. Nem vai precisar, vai. Escute. Não, porque ele achou por bem nos dar, não. Escute, essa era a cultura, essa é a realidade, essa é a verdade que estava dentro dele. Ele simplesmente liberou o que estava dentro dele. Nele não há condenação, em Cristo não há condenação. Você está me entendendo isso? Não se trata de, tive uma ideia, não. É simplesmente manifestar uma realidade, uma verdade que estava dentro dele. E a proposta é, através da cruz do Calvário, eu quero expandir esse reino que está dentro de mim para os meus filhos. Você está entendendo?
Porque nós começamos falando as outras vezes acerca de mentalidade. Porque pensando de uma forma natural não se pode compreender o que é espiritual. A Bíblia diz que aquele que é natural não discerne o que é espiritual. Então, se nós buscarmos entender uma mensagem, um texto como esse, versículos como esse, de uma forma natural, nós não vamos entender. Gente, na matemática, 2 mais 2 é quanto? Gente, na matemática, 2 mais 5 é quanto? Se for pessoas com pouco apetite, 2 pães e 5 peixes, é isso, não estou invertendo não, né? É porque às vezes eu inverto, faz parte. Alimenta quantas pessoas? Eu estou falando de gente normal, não gente que nem o Jé, que nem o Caio, não. Estou falando de gente normal, que come... Estou falando de gente que come uma pizza inteira, não. Estou falando... Pessoa que come normal. 2 pães e 5 peixes. Sei lá, 4, 5 pessoas. Vamos dizer que sim, né? Ruim que peixe não enche, né? Você vai comer, não vai dando vontade de comer mais. Essa é a matemática e o cálculo que a gente faz, que nós fazemos de uma forma natural. Jesus pegou aquilo na mão e falou: isso aqui é suficiente para alimentar uma multidão. Pode deixar o povo comer. E come à vontade. Tem lógica isso? A matemática explica isso? Não sei nem se tem como buscar a porcentagem do que tinha e do que foi multiplicado, não sei. Eu só quero que nós entendamos, no início dessa mensagem, que a proposta do Evangelho é despertar uma realidade sobrenatural dentro de você, que não se explica de uma forma natural. É despertar em você uma compaixão, despertar em mim uma compaixão que não se explica, que você não consegue nem computar e nem se explicar, simplesmente se mover. É pensar de uma forma que não é natural. É por isso que eu digo que esse texto, ele, puxa vida, não faz muito sentido de uma forma natural, não. Mas se eu e você conseguimos dimensionar através da cultura do céu, faz todo sentido. Sabe por quê? Se você decidir morrer para a vida que você vive natural, esse é o caminho para que a vida de Cristo possa fluir através de você. Simples assim. E é isso que a cruz do Calvário vem nos trazer. Por quê? Se nós dermos continuidade numa vida natural, numa vida carnal, nós vamos permanecer numa vida antes de Cristo. Porque a vida que Cristo te trouxe é uma vida no Espírito, fundamentada naquilo que Ele fez na cruz. E uma vida no Espírito nos faz acessar este lugar espiritual. Você está me entendendo? É você e eu, nós nos depararmos com algumas coisas que nós aprendemos de uma forma cultural, tradição e seja lá o que for, nos depararmos com a palavra acerca daquele assunto e dizemos assim, como Paulo disse: tudo que eu sei virou esterco. O que é precioso é o que o Senhor me disse. Sabe por que nós temos dificuldade de avançarmos no reino? Porque muitas vezes o que sabemos é mais precioso e mais valoroso do que o que a Bíblia diz. E essa inversão precisa acontecer. A nossa forma de pensar acerca disso precisa mudar. Porque não é simplesmente você fazer parte de um reino porque você é filho, mas é acessar, é entrar neste lugar. Eu tenho orado acerca disso e pedido para Deus me direcionar acerca desse assunto, porque nós queremos ver a manifestação do reino de Deus.
Quantos querem ver o reino se manifestar? Escute. Não é história da carochinha, não. Ninguém está subindo aqui para dizer que o poder de Deus, ou melhor, Cristo tem poder para curar, para te animar, não. Essa é a realidade do reino. O que Ele quer fazer e o que Ele quer te tornar. E eu tenho buscado de Deus literalmente a direção para entender isso. E o que eu tenho entendido de Deus é que de fato o problema nunca está do lado de lá. O problema está do lado de cá. Se falta alguma coisa para que o reino se manifeste, não é em Deus, é em nós. E baseado nisso, eu tenho orado e estudado acerca desse assunto. E a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. O reino de Deus é incompreensível de uma forma natural. Porém, ele é necessário para que você possa viver através desse reino e se mover através desse reino. Pensar de uma forma natural nos impede de manifestar o reino de Deus. É simples assim. Ver tudo de uma forma natural nos impede de acessar este lugar. Abra sua Bíblia em Mateus. Nós estamos ainda em Mateus. Volte um pouquinho para o capítulo 4. Capítulo 4, verso 17. E diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ler de novo? Daí em diante Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Gente, existia alguém que pregava essa mensagem antes de Jesus. Jesus já copiou ela de alguém. Credo, pastor, é. Quem pregava antes que ele isso? João Batista. Gente, é brincadeira. Essa questão de copiar é brincadeira. A palavra é a palavra. E ela tem poder, seja através da boca de quem ela sair. Você crê nisso? Resumindo, arrependei-vos porque o reino de Deus está... Do que ele estava falando? Do que, gente, que ele estava falando? Escute. Muitos interpretam esse texto crendo que ele estava dizendo acerca da salvação, que viria através de Jesus. Ok? Só que existe uma coisa que já ficou clara e evidente para nós. Cristo não quer apenas te salvar. Então, o que João Batista estava anunciando e o que Jesus disse aqui também, não é simplesmente assim, vai chegar um tempo que vocês irão ser salvos. Se nós entendêssemos que fosse apenas salvação, quando Cristo morresse na cruz do Calvário e ressuscitasse, todos aqueles que crescem na cruz do Calvário, eles iriam diretamente para onde? Para o céu. Gente, quem aqui quer ir para o céu? Vou ficar confuso, né? Porque o pastor fala que céu não é um lugar, é uma pessoa, né? Não é pegadinha, não, é de verdade essa. Quem aqui quer ir para o céu? Se não levantar a mão, eu vou achar que você quer ir para outro lugar. Aí muita gente levantou agora, né? Escute. Quem aqui quer morrer? Levanta a mão só para me saber. Ninguém quer morrer. Mas para você ir para o céu, você precisa morrer. Pastor, fisicamente, também. Mas a morte é o passaporte para quem vai para o céu. Por quê? Antes de ressuscitar, Jesus morreu. E antes de você nascer de novo, você precisa morrer. Antes de nós acessarmos
as verdades que o reino de Deus trouxe ou tem para mim e para você, nós temos que morrer para a antiga vida que nós vivíamos. Cruz do Calvário diz a respeito de morte e ressurreição. O que isso tem a ver com o tempo estar cumprido? Escute, não era simplesmente o acesso para a salvação. O que estava sendo anunciado era um novo tempo que iria nascer através daquilo que Cristo ia fazer na cruz do Calvário. Quantos já ouviram falar sobre Davi? Ouviram? O que Davi era, gente? Gente, houve uma baguncinha aí. Vamos lá, de novo. Você que sabe, ajuda o irmão do lado aí para não ficar. Hã? Ele foi conhecido como o quê, gente? Beleza, legal. Eu vou encurtar o caminho, depois que o Marcelo falou, faz sentido. Mas Davi foi mais conhecido como rei, por aquilo que ele fez como rei, tanto de certo como errado. O reinado de Davi durou aproximadamente 40 anos. Ok? Enquanto Davi reinou, o que era liberado sobre o povo era o que de fato ele tinha como correto. Ok? Então um reinado era liberado através de um rei. E um período de tempo, Davi reinou. Ok? Depois de Davi, quem foi que reinou? Gente, Salomão. Não, mas é que eu só ouvi você, Marcelo. Não ouvi mais ninguém, cara. Ninguém mais me ajuda. Salomão. E ele também reinou durante um período de tempo. Só que o lugar geográfico era o mesmo. Então, o que Jesus estava dizendo acerca de um reinado não era um lugar geográfico, mas era sim uma nova mentalidade, uma nova cultura que seria estabelecida através de um rei. Não era simplesmente a salvação. A salvação fazia parte disso. O que o texto está querendo dizer é: o tempo está cumprido, chegou a hora de chegar um novo reinado. E através de Cristo ele começou a se manifestar. Nós vivemos isso na totalidade? O reino de Deus? Não. Um dia viveremos, amém? Só que deixa eu te falar uma coisa. Na totalidade não. Mas para mim e para você o reino já chegou. Sabe por quê? Se o reino é estabelecido através de Cristo, e ele estava trazendo um novo tempo, e eu e você cremos naquilo que Cristo fez, e nos submetemos a ele, o reino já chegou para mim, para você. A plenitude desse reino ainda não vemos, mas nós veremos. Porém, existe uma responsabilidade que é liberada para aqueles que entenderam acerca desse reino. E é exatamente disso que eu quero falar nessa noite. Existe algo que foi liberado para mim e para você. Se nós reconhecemos de fato que Cristo morreu na cruz do Calvário, que Ele apagou o nosso passado e nos deu nova vida, nós entendemos que de fato o reino foi liberado sobre nós. Escute, você está debaixo desse reinado. Existe uma preocupação que nós temos que ter acerca disso. Porque isso não é algo natural. Essa é uma realidade que foi liberada para mim e para você. Só que quando nós estamos debaixo de um reino, nós temos que mover debaixo da direção desse rei. E é por isso que eu comecei com o texto de Mateus 16. Escute. Se eu e você decidimos fazer aquilo que é segundo a nossa vontade, nós estamos
movendo debaixo de que reino? Do de Cristo ou do nosso? Escute, se eu e você nos movemos debaixo do nosso reino, segundo a nossa vontade, nós nos movemos debaixo da nossa autoridade. Você tem direito disso, sim ou não? Sim, foi te dado o livre-arbítrio. Esse é o projeto de Deus? Não. Só que preste atenção, existe um problema de nós nos movermos segundo a nossa autoridade. Eu não vou abrir esse texto porque eu acredito que todo mundo conhece. Alguém conhece os jovens, já ouviram falar dos jovens que foram expulsar um demônio? Eles foram expulsar o demônio, certo? Chegaram lá para expulsar o demônio e falaram para o demônio, sai no nome de quem? Do Deus de Paulo. Não foi isso, gente? Eu estou inventando? Sai no nome do Deus de Paulo. O que o demônio falou para eles? Paulo eu conheço, o Deus dele também eu conheço, mas agora vocês vão tomar uma pisa para largar a mão de ser safado. Eles apanharam dos demônios, porque eles estavam se movendo debaixo da autoridade de quem? Do reino de Deus? Não, eles nem sabiam quem era o rei desse reino que eles estavam falando. Quando nós nos movemos debaixo do nosso reinado, a autoridade é nossa. Porém, quando você e eu, quando nós nos movemos debaixo do reino de Deus, a autoridade que prevalece é do rei desse reino. Se nós fazemos parte do reino de Cristo, se você decidiu submeter à vontade dele, é na autoridade dele que você é enviado. É na autoridade dele que nós somos enviados. O que eu quero que nós entendamos é que viver debaixo desse novo tempo, que quem reina é Cristo, onde o reino dele se manifesta, ele se manifesta através de nós. Porém, é ele que se manifesta através de nós. Quem precisa estar no trono do seu coração, precisa ser ele. Quem precisa estar no trono do meu coração, tem que ser ele. Deixa eu te falar uma coisa. No reino dos céus existe cura, sim ou não? Sim ou não? Sim. É só cura que Deus quer se manifestar através desse reino? Não. E é isso que eu quero abranger um pouco mais hoje. O reino que nós temos dito que é o reino dos céus, lá não há enfermidade. Isso é uma verdade. Só que nesse reino, a mudança que acontece não é simplesmente naquilo que fazemos, mas também naquilo que somos. Ele não quer mudar simplesmente aquilo que fazemos, mas sim aquilo que somos, e também aquilo que somos. Por exemplo, esse mesmo reino, ele diz algo sobre perdão, sim ou não? Sim ou não? É o mesmo reino. Perdoe quando você sentir de perdoar. É isso que diz o reino? É? É o mesmo reino. É fácil entender isso? É fácil viver isso? Porque nós vemos isso de uma forma natural. Se nós olharmos isso de uma forma espiritual e vemos isso através do reino de Deus, tudo muda. Nesse reino também, ele diz algo sobre a avareza, sim ou não? Que nós não devemos amar o dinheiro. É fácil entender isso, sim ou não? Porque nós vemos isso de uma forma natural. O que eu quero que nós entendamos é que o reino de Deus, indiscutivelmente, ele é o poder de Deus. Porém, existem outras coisas que também precisam acontecer na minha e na sua vida, quando nós nos submetemos a esse reino.
A verdade de Cristo precisa ser soberana, precisa ser absoluta, acima dos nossos conceitos, sentimentos, pensamentos e emoções. Sentimentos, pensamentos e emoções, sim. Pastor, sentimentos e emoções não são as mesmas coisas? De vez em quando. Um sentimento, ele pode ser temporário, mas quando ele afeta as suas emoções, ele pode se tornar permanente. Entendeu ou não? Às vezes alguém te fala alguma coisa e ele fere o seu sentimento. Se ele não atingir as suas emoções, isso passa rápido. Porém, se ele atingir algo chamado ira, ódio, raiva, vai tomando conta de você. E colocar Cristo no trono, permitir com que Ele direcione a nossa vida, é permitir com que nós sejamos tirados desse lugar, que de uma forma natural, nós explicamos o porquê estamos ali. Talvez você diga assim, não pastor, porque você não sabe o que fizeram para mim. Não importa o que fizeram para você. Porque talvez o que você fez para Cristo foi muito maior e Ele decidiu te perdoar. Ou melhor, foi muito pior e Ele decidiu te perdoar. O que eu fiz para Cristo foi muito pior e Ele decidiu nos perdoar. O que isso quer dizer? É essa loucura que te atraiu ao Evangelho inexplicavelmente que Ele nos chama para viver. Abrir mão da sua vida para que Ele manifeste a vida dele através da sua e da minha vida. Isso não tem como explicar de uma forma natural. Só que esse é o Evangelho, o qual foi proposto para mim e para você. Escute, o fato de nós sermos filhos não nos garante acessar tudo aquilo que o Pai nos deu. Pastor, credo, não, eu achei que era só ser filho. Não, de fato, essa é uma condição que Ele te deu sem nada. Só que nós precisamos galgar um caminho. Daqui a pouco eu vou ler um texto que vai te explicar isso. Só que antes, abra sua Bíblia no livro de Juízes. Capítulo 6, verso 11. Eu quero tentar te explicar um pouco como o reino se move, ou melhor, como o reino está se movendo, ou tem que se mover através da minha e da sua vida através desse texto. Talvez você se pergunte assim, como, pastor, falar do reino de Deus e de Cristo no Antigo Testamento? Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Você só precisa ver Ele lá. Amém? O reino de Deus está em Gênesis até Apocalipse. Nós só precisamos da revelação de Cristo em toda a Bíblia. Amém? Mas vamos ler capítulo 6, verso 11. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o opôs a salvo dos midianitas. Bom, vamos começar aqui. Isso aqui tem tudo a ver com a nossa conversão. Gideão estava malhando trigo na onde, gente? No lagar. Quem conhece um pouco mais aí, me responde, lagar é lugar de malhar trigo ou não? Lugar de pisar
uvas. Aí eu vou tentar explicar um pouquinho a teologia disso daí. Esse era um lugar mais retirado e coberto. Ele estava malhando trigo lá porque ele não queria que os midianitas, os inimigos deles, vissem ele malhando trigo. Porque o que estava acontecendo com o povo de Deus? Eles faziam uma plantação, os midianitas desciam, levava tudo embora. Eles tinham os gados, os midianitas viam, roubavam. Eles estavam sendo saqueados pelos midianitas. E para não ser roubado, ele fez isso. Porém, ele estava no lugar errado, fazendo o que era errado. Quando Cristo te alcançou, você estava no lugar errado, fazendo a coisa errada? Sim ou não? Então tem alguma coisa a ver com a gente. Certo? Seja por qual for o motivo que você estava lá, fazendo o que era errado, no lugar errado. Mas Deus foi lá e chamou Gideão. E disse, é você que vai livrar o meu povo dessa escravidão. Escute, olhe para a pessoa do seu lado, me ajuda aí. Diga para ele assim, foi você. Diga, foi você. Agora fala mais forte, diga, foi você que Deus chamou para tirar aquele povo lá da escravidão. Amém? Você crê nisso? Foi a mesma coisa com Gideão e foi assim comigo e com você. Nós estávamos no lugar errado, fazendo o que era errado. Jesus foi lá e chamou a gente e disse, vem cá, é você. Amém? E não tem nada a ver com mérito natural não, porque talvez 75% aqui não tinha mérito. Talvez 25%. Eu acho que toda a igreja ela tinha que ter um nome só, sabe qual que era? Caverna de Adulão. É, gente, não foi assim, os valentes de Davi, eles eram quem antes? Os piores tranqueiras que existiam, era eles. Eles foram se esconder na caverna de Adulão e se tornaram os valentes de Davi. Escute, não importa o seu passado, importa para que ele te chamou. E o que ele te chamou é muito maior do que o seu passado fez com você. E é exatamente isso que Deus fez. Foi lá, chamou Gideão e falou, Gideão, vem cá, é você. E nessa caminhada, Deus falou o seguinte, não é só você que eu quero não, eu quero chamar mais um povo aí. Vamos para o capítulo 7, verso 3. Acharam? Deixa eu tentar adiantar um pouquinho esse processo. E aí Deus falou para ele separar um povo para lutar contra os midianitas. E se eu não me engano, chegou a 120 mil, é isso, gente? Hã? 32 mil. Não, isso aí foi a segunda repescagem, não foi? Enfim, era um número lá que está na Bíblia. Eu até anotei ali, mas a ideia é correr um pouco mais. Gideão foi lá e separou esse povo. Deus olhou e falou o quê? Ó, tá muito aí. Tá muito aí. E aí ele disse algo, capítulo 7, verso 3. Portanto, anunciei ao povo o seguinte: quem tiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para onde? Para casa. E 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. 32 mil era o total. Obrigado, Marcelo. Desculpa por duvidar. Exatamente, era o número que eles iam enfrentar. 32, o número caiu. Escute. Gideão foi chamado por Deus e disse, é você que eu quero que liberte o meu povo. Agora chama um pessoalzinho lá. Chamou todo mundo. Daqui a pouco Deus olha para aquele povo e diz assim, os medrosos podem ir embora. Parece que não faz sentido, né?
Só que entenda algo. A questão não é o que você está sentindo, mas sim quem você confia. O problema é que o sentimento deles se tornou maior do que quem tinha chamado eles. E aqui talvez nós nos encaixamos também. O que nos impede muitas vezes de viver o reino são os nossos medos, temores e incredulidades. A dúvida não é se Cristo te chamou. Você foi chamado por Cristo. Mas enquanto eu e você permanecemos num lugar de medo, de incredulidade, não tem como o reino se manifestar. Por isso que Deus olhou e falou, pode voltar. Por quê? Eu não tenho como agir através de você. Escute. Ele precisa encontrar em mim e em você evidências do reino pelo qual Ele nos chamou. Ele precisa encontrar em mim e em você a matéria-prima para que essa verdade se manifeste. Só que eu quero que você entenda algo. Ele te chamou, Ele te sustenta. Não temas. E andou um pouco mais para frente. Vamos continuar lendo. Verso 4. Então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais. Não é isso, gente? Gente, depois você lê em casa aí que o meu horário já está dando. O que aconteceu? Qual foi a próxima seleção? Deus falou o seguinte, manda esse povo descer beber água e fica observando eles. Não foi isso? E a palavra dizia, aquele que se ajoelhar para beber água, pode mandar embora. Porém, aquele que lamber a água como cachorro, como cão, esse você permite ficar. Aí você fala, credo, pastor. Eu vou tentar te explicar um pouquinho o contexto teológico. Não era simplesmente baixar e lamber a água como cão. Isso estava ligado a uma cultura da época. Todos os homens tinham uma botija, junto com as tralhas deles de guerra. E aqueles que se ajoelhavam eram aqueles que iam usar a botija. Os outros que lambiam a água como cão, teologicamente se explica através da cultura deles. Eram aqueles que se abaixavam, pegavam a água com a mão e levavam até a boca. Estão entendendo? Depois, se você quiser estudar um pouco mais teologicamente sobre isso, é exatamente isso que quer dizer. Aqueles que se ajoelhavam, eles usaram a cumbuca. Imagine, eles chegaram desesperados, talvez com muita sede, deixaram tudo ali, baixaram, pegaram a cumbuca e beberam água. 300 pegaram a água, levaram até a boca e tomaram. Sabe por que eles pegaram a água e levaram a água até a boca? Porque na outra mão ele continuava com a espada. Sabe o que isso significa? Que na caminhada, você pode sim ser alimentado e você precisa se alimentar. Mas não se esqueça que você ainda está guerreando por um reino. Não se disperse com nada que aparece no meio da caminhada. Não se dispersa, não permita com que nada, até os seus desejos naturais e necessidades naturais. E esses 300, Deus disse, é esse. Escute, eu estou tentando explicar como pode ter sido e é a nossa caminhada cristã no reino. Você é chamado fazendo o que não devia, onde não devia. Ele te escolheu, ok? E Ele vai dizendo o que você fazer. Nesse texto, a água ela serve para te alimentar, para te limpar, certo? Então você conhece a Cristo, você começa a caminhada.
Você se alimenta, ou melhor, você bebe, isso sacia a sua sede, ela também te limpa. Então você chega na igreja cheio de traumas, cheio de feridas, cheio de coisas, Deus começa a te alimentar, te tratar. Está entendendo isso? Só que tem um detalhe, gente. Quantas pessoas esses 300 soldados mataram? Quantas, gente? Quantas? Nenhuma. Sabe por quê? Se eu e você nos mantemos no lugar correto, não tem por que lutar uma guerra que quem já venceu foi Cristo. Ele é quem luta as suas guerras. Tudo que eu e você precisamos é estar no lugar correto, com a postura correta. Se eles não iam lutar, para que estar preparado? É isso que eu quero que nós entendamos. Se o reino é de Deus, para que eu estar preparado? É aí que entra essa mensagem. O reino de Deus há de se manifestar através de mim e de você, se nós estivermos nos lugares corretos, com a linguagem, com o pensamento, com a postura, com a atitude, com as emoções corretas. Por quê? Se você estiver posicionado de uma forma correta, quem luta essa guerra não é você, porque você está debaixo da autoridade de um reino que não é daqui. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Nós já estamos encerrando. Gálatas capítulo 4. Quem achou, diga amém. Verso 1. Diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estão sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gente, o texto começa dizendo que um menor nada se difere de um escravo. Escravo tem direito? O que ele está querendo dizer é o seguinte: não tem direito. No último versículo ele diz que através de Cristo nós recebemos a adoção como filhos, ok? Só que preste bem atenção, linkando esse texto com o texto que nós lemos de Juízes. Nós precisamos desenvolver essa maturidade espiritual, essa postura, para que nós possamos desenvolver e manifestar a autoridade que recebemos como filhos de Deus. Isso não quer dizer que você não é filho. E até onde eu sei, é na lei assim também, até que ele faça a idade, ele não pode. Se tiver alguma coisa que ele recebeu como herança e o nome dele consta nos papéis, no inventário, não pode ser vendido até que ele tenha 18 anos. Não é assim, gente? Quem entende um pouco mais aí? Não tem como. Até que ele atinja a idade para que ele possa usufruir, vender ou fazer o que ele quiser com aquilo que foi deixado para ele. O reino de Deus é a mesma coisa, você é filho de Deus. Porém, para que eu e você possamos nos mover
debaixo daquilo que foi nos deixado, nós precisamos desenvolver e alcançar essa maturidade espiritual. Pastor, que maturidade? Onde não é qualquer coisa que te tira do foco. Não é qualquer coisa que tira a espada da sua mão. Pastor, mas não é tudo que Cristo fez. É verdade. Deus não ia lutar a luta do povo de Israel através de Gideão? Ia ou não ia, gente? Ia. Mas por que um povo preparado então? Se era ele que ia lutar? Esse texto de Gálatas diz que nós somos filhos. Mas o filho não difere, não tem nada de diferença do escravo. Nada. Até que atinja a maioridade. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos buscar um lugar em Deus, onde de fato essa maturidade faça parte da nossa vida. Escravo caminha debaixo do que, gente? Do que? Opressão, obrigação, chicote, sim ou não? Filho precisa disso? Pastor, eu sou escravo ou eu sou filho? Depende como você pensa, depende como eu penso. Se tudo que você faz nesse reino que você foi chamado é obrigação e é debaixo de chicote, você é um escravo. Porém, se você se move, porque você entende que o que ele fez é maior que tudo isso, e existe uma verdade, uma realidade, um amor que flui dentro de você. Você se move porque um legado foi deixado, e você entende que esse reino precisa ser expandido. Você entendeu de fato o que é ser filho. Agora eu quero que nós entendamos o seguinte: você não foi chamado para viver como escravo. Só que como escravo nós queremos manifestar o reino do Pai. Não faz sentido. O reino não se move por obrigação. Por isso um escravo não pode usufruir daquilo que existe no reino. Tudo que Cristo fez não foi por obrigação. Escute, Ele não teve que morrer por você. Ele decidiu morrer por você, é diferente. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que orar. Não! Decida viver isso porque você entendeu que Ele te amou primeiro. É essa maturidade que Cristo está chamando eu e você para viver. Quando essa for a realidade, minha e sua, o reino vai fluir naturalmente. Não só no fazer, mas também no se tornar. Quando nós alcançarmos essa maturidade e estarmos acima de um sentimento, de uma emoção, nós não vamos nos mover por amizade, porque não sei quem é legal. Nós vamos nos mover porque o Rei nos chamou e nós queremos dar uma resposta para esse chamado. Pastor, e como você se move? Com amor, com liberdade. Quando esse reino de fato se manifesta em nós, não existe dificuldade para vivermos algumas coisas. Não, pastor, eu não consigo. Eu não sei, eu não consigo discernir exatamente porquê, mas Deus tem falado muito acerca disso para mim, de uma mentalidade de se tornar do perdão. A única coisa que eu consigo discernir é que Deus quer nos ensinar algo acerca disso. Não tem como viver parte do reino, Ele quer trazer a totalidade do reino para mim e para você. E essa totalidade inclui manifestar o poder de Deus, os sinais através da sua vida, mas também inclui amar aquele que fala mal de você. Perdoar quantas vezes? Quantas? É o mesmo reino, gente. O mesmo reino que trouxe para mim autoridade para orar sobre o enfermo, pelo enfermo, e ele ser curado, me dá condição para eu liberar e perdoar aquele que talvez não mereça perdão. Porque eu não estou movendo segundo o meu conceito, mas sim sobre uma verdade, uma cultura do reino dos céus. É o mesmo reino. A mesma cruz
que me salvou, que te salvou, é a mesma cruz que trouxe autoridade para nós manifestarmos a cura. A mesma cruz que nos trouxe autoridade para manifestar a cura, nos faz amar o próximo, o distante, o perdido. É esse mesmo reino que nós fomos chamados para viver. Não é parte dele, não é só a parte boa. Escute, a maior dificuldade que nós temos de viver como igreja é essa. Sabe por quê? A igreja online é a melhor igreja que existe. Porque você assiste um culto, recebe uma palavra, ninguém conhece seus defeitos, certo? Você não precisa tolerar ninguém. Na sua casa, você não vai olhar para ninguém e falar assim, não fica a cara daquele irmão. Eu sei que isso não existe aqui, amém, gente? Mas lá pro lado de São Roque, aqueles lados lá tem essas coisas. É terrível o povo lá, gente. Não fui com a cara. Gente, como assim não fui com a cara? Que reino é esse que a gente está vivendo? Nosso espírito não bateu. Hã? Gente, que reino é esse? Escute, o que eu quero que nós entendamos é que o reino que eu e você, nós fomos chamados para viver, Ele quer que façamos algo, mas Ele também quer nos tornar alguém mais tolerante, mais manso, mais humilde. A soberba também não vale como algo positivo nesse reino. Não faz parte. Escute, para que nós possamos encerrar. Quando o texto de Gálatas 4 diz: com o escravo nada difere, ou melhor, um filho nada difere do escravo, ele está dizendo o seguinte: você pode ter tudo, você pode ter recebido um monte de coisa como herança, e herança não tem nada a ver com mérito meu e seu, tem? Não, é alguém que fez, é seu avô, é seu pai que fez algo, construiu algo e você está desfrutando aquilo sem fazer nada, não é isso, herança? É, só que ainda assim você precisa de idade para desfrutar daquilo. O que Cristo fez por mim e por você é de graça. Porém, entenda algo, Ele espera encontrar algo em mim e em você, para que nós possamos manifestar aquilo que Ele deu, através de nós. E não fica sendo apenas uma herança, mas se torna um legado. O que Ele fez, o que Ele me deu, eu libero para outros. E assim a vida vai fluindo. E você e eu, nós vamos fluindo nisso em amor. Esses dias eu falava com uma pessoa numa mensagem de WhatsApp e ela dizia: pastor, às vezes eu fico até constrangido com a disposição que o senhor tem para algumas coisas, para estar conosco, para ir às vezes em alguns lugares. Eu falei: escute, não entra nessa não, porque isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo que Ele fez em mim. Ninguém consegue amar outra pessoa se não for através de Cristo. Ninguém consegue perdoar outra pessoa se não for através de Cristo. No seu entendimento natural você não consegue se mover. E se mover no seu entendimento natural é se tornar um escravo. É fazer o que é certo simplesmente porque falaram para você que era certo. E isso é chato, gente. E sabe qual é o problema? Não é para isso que Cristo chamou. Fazer aquilo que é do reino não pode ser um peso, uma obrigação para você. Senão você não entendeu a primeira lição, que você é filho, você ainda está se achando escravo. O que Deus te chamou, quando Ele te chamou por amor. E nisso não tem peso. Agora uma coisa eu tenho convicção:
Deus tem pressa. O Pai tem pressa. O Pai tem pressa. Enquanto nós estamos se perdendo nas nossas emoções, se perguntando acerca disso, daquilo, questionando o que o outro fez ou não fez errado, o Pai está dizendo: ei, não foi para isso que eu chamei vocês. Enquanto estamos perdidos no nosso sentimento, se perguntando se devemos ou não perdoar pessoas que talvez nos feriram na caminhada ou nos decepcionaram, o Pai está olhando para mim e para você e dizendo: ei, esse sentimento é de escravo, e você não é mais escravo. Você é meu filho, você é minha filha. Escute, eu não tenho dúvida que o que Deus quer fazer, nem eu e nem você podemos imaginar. Só que assim como o exército que Gideão levantou através da direção de Deus, Deus espera que eu e você estejamos prontos, preparados, para que Ele lute a guerra. Escute, eu e você somos vencedores não na nossa força. Nós somos vencedores porque Ele é vencedor. Só que Ele espera que eu e você estejamos prontos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Procure evidências do reino dentro de você. As últimas decisões que você tomou nos últimos tempos, procure aí a influência do reino de Deus. O porquê você tem se movido, o porquê você vai tomar tal decisão, porque Deus te falou? Ou porque o seu eu, o seu ego, o seu senso e mentalidade de escravidão está falando mais alto? Olhe para dentro de você, e através daquilo que o Espírito Santo te direcionar, fale com Deus nessa noite. Mas lembre-se de algo: pare de perder tempo, pare de se embaraçar, pare de descer no lago e largar a espada, pare! O Espírito Santo me diz que muita gente largou a espada aqui. Sabe o que isso significa? Você decidiu não guerrear mais. O Espírito Santo diz: é você quem eu chamei, é você quem eu chamei. Pegue a espada novamente, porque eu quero lutar as suas guerras. Existem pessoas que estão aqui duvidando: mas será que Deus vai fazer? Escute, Deus não vai te mandar voltar. Muito pelo contrário, Ele quer mudar o seu coração nessa noite. Ele quer mudar a sua forma de pensar. Simplesmente abra o seu coração para Ele e diga: Senhor, me ajuda. Muda o meu coração, muda a minha forma de pensar. Traz a certeza, ó Pai, traz a certeza. Traz a certeza, Pai. Traz a certeza, traz a realidade do seu reino. Me ajuda a romper com o meu eu. Fale com Ele nessa noite. Fale com Ele, não se preocupe com mais nada. Barulho dos teus passos em direção
só bater que vou abrir pra você entrar. Minhas lamparinas Fale com Deus, fale com Deus. estão acesas. Peça para Ele mudar seu coração. Diga: Espírito Santo, muda o meu coração. Tira esse peso. Tira essa obrigação. Tira, Jesus. Eu quero fazer a sua vontade por amor. Em direção à porta, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Sim, eu já estou com as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Já estou com as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Se coloque de pé, por favor. Levante suas mãos aos céus. Se você quer ser a extensão do reino, se você quer dar uma resposta para o chamado de Cristo, com suas mãos levantadas, diga: Jesus, eis-me aqui. Arranca o que precisar ser arrancado, transforma o que precisa ser transformado, mas me permita tocar a minha geração. Que o meu orgulho, que o meu ego não impeça, que o meu pensamento natural, que o meu egoísmo não impeça, que minha geração seja tocada pelo seu reino. Espírito Santo, muda as nossas mentes, muda o nosso coração. Se necessário, arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração cheio de compaixão, um coração que ama a sua vontade, o seu querer, um coração apaixonado, desesperado pela sua presença. Eu oro nessa noite para que essa verdade se manifeste no coração e na mente do seu povo. E toda mentalidade carnal, e todo pensamento carnal, escravo, seja arrancado agora, em nome de Jesus. E que venha o seu reino, e que venha o seu reino, e seja feita a sua vontade. Ora lá, maçô de calabanaê. Fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. era lindo assim, era lindo assim.
todos com os olhos fechados. Eu quero pedir que você seja sincero acerca de algo que eu vou dizer. Se existe alguma situação, se existe algum sentimento com alguém que está aqui dentro, ou com alguém que não esteja, nos próximos instantes nós vamos orar por isso. Talvez você não consegue perdoar alguém da sua família, alguém que te cometeu mal, pessoas, talvez garotas ou garotos que foram tocados indevidamente e não consegue perdoar essa pessoa. Eu sei que não é natural e não se explica isso, mas eu oro para que o amor de Deus, o poder do reino dos céus te alcance agora e você consiga liberar perdão, liberar isso que tem te prendido. Pessoas lançaram palavras sobre você, dizendo que você não prestava, que você era uma vagabunda, que você ia ser um ladrão. Escute, essas vozes ecoam na sua cabeça. Eu declaro hoje essas vozes sendo caladas, porque o reino de Deus e o amor dele te alcance. Que o Espírito Santo te trate agora. E se existe alguém aqui dentro que te fez mal, que falou mal, ou você achou que te olhou mal, ou falou alguma coisa ao seu respeito, e você precisa liberar esse perdão, saia do seu lugar e faça isso. E em meio a tudo isso, talvez para não haver constrangimento, eu quero liberar algo também. A palavra diz acerca das virgens, e o óleo se acabou, e algumas delas foram procurar nas que tinham, e elas diziam: eu não posso dividir. Talvez você diga assim: pastor, que egoísmo isso. Não. Sabe o que é? Preste bem atenção. Existem coisas que Deus te deu que não tem como dividir, porque Deus quer usar você. O óleo que foi derramado sobre você, a unção e a palavra específica que foi liberada sobre você, Ele quer usar você para fazer isso. E baseado nessa palavra, se você tem uma direção ou quer sair, orar por alguém, faça isso. Só tome cuidado. Encoste no ombro da pessoa, ore por ela. Preocupado com as restrições, faça isso. Nós teremos 5 minutos para fazer isso só. Faça isso, deixa o Espírito te usar. Libere esse óleo que está em você. O óleo era usado para trazer luz ao candeeiro. A luz que está dentro de você precisa ser liberada. Vamos, faça isso. E aí você que talvez tenha algo para resolver, aproveita no meio disso para não ficar constrangedor. Faça isso. Enquanto a música toca, eu peço que você faça isso em nome de Jesus. Pastor, pelo que eu vou orar, ore para que o reino de Deus alcance essa pessoa agora e mude a forma de pensar, mude os sentimentos, quebre todo bloqueio. Já estou com as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Sim, eu já estou
oração para o Espírito. Diga: Jesus, eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Muda o sentido da minha vida. Muda. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, Pode morar aqui. Pode morar aqui. tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim. que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, Pode morar aqui. Aleluia! Aleluia! Por alguns instantes, vamos fazer uma oração juntos. Essa oração vai ser: Senhor, eu quero te conhecer, desperta em mim uma paixão, um fogo. Vamos, ore por isso. Diga-me, me permita te conhecer mais. Ah, Jesus. Vamos, levante a sua voz. Talvez esse momento seja dado o nome como busca do Espírito Santo, eu não sei, mas busque se encontrar com Ele, porque quando você olhar nos olhos dele, você vai perceber que tudo no reino dos céus faz sentido, e uma vida para si mesmo não tem sentido. Levante a sua voz e diga: Senhor, eu quero te conhecer, vem queimar dentro de mim, desperta uma paixão, desperta um fogo em mim. É isso que Ele tem no reino dEle. Vamos, revela a sua fome. eu quero te conhecer, eu quero te conhecer mais e mais, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer mais e mais, eu quero olhar em teus olhos, Jesus, ser consumido pelo teu olhar.